já passou por alguma prova? Deixa eu ver. Já passou, falei, quem já passou? Se você tiver coragem, você levanta a mão. Quem está passando por alguma prova? Meu Deus. Então essa palavra é para você. Tiago capítulo 1, versículos 12, diz assim: vocês prometem que vocês vão pregar comigo aqui? É assim mesmo. Eu vou pregando e você vai dando glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus está neste lugar, amém? Deixa eu ver se você está preparado. Vai falando aí, glória a Deus, aleluias, amém? Vamos juntos nessa palavra. Olha só o que diz: feliz é o homem que suporta, ou bem-aventurado, a mesma coisa, que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Nós precisamos entender aqui essa noite de uma vez por todas que provação, que provas não tem nada a ver com o inimigo, não tem nada a ver com o diabo. Você precisa entender isso aqui essa noite. Essa prova é o inimigo na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa: provação não tem nada a ver com o inimigo, provação tem a ver com Deus. Por que tem a ver com Deus? Porque quando você entra numa prova, o objetivo de Deus é que você seja aprovado para que Ele possa te promover. Então não tem nada a ver com o inimigo isso. O inimigo não quer te promover. Mas o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele quer promover você. Quem está pegando isso? Então se você chegou aqui hoje, você está assim: pastor, eu estou passando por muitas provas. Não são poucas, são muitas provas. Você precisa entender que é Deus vindo na tua vida com muitas provas, porque Ele quer aprovar você em muitas áreas, porque o objetivo dele é promover você, levar você a um outro nível, levar você a viver um nível que você nunca viveu antes. E a palavra fala que feliz é o homem. Por quê? A felicidade que você achava que Deus não tinha na tua vida, porque você tentou viver essa felicidade no nível que você está. Eu digo para você que na hora que você for promovido, você vai encontrar essa felicidade que você tanto buscou no próximo nível. Quem está entendendo isso? Pastor, eu achava que Deus tinha isso para minha vida, mas olha, não aconteceu, porque não está nesse nível, está no próximo nível. Mas para isso você vai ter que passar por prova. Fala para o teu vizinho, fala assim: tem prova. Mas se você for aprovado, tem promoção. Quem quer ser promovido em 2023 aqui? Só quem quer, levante a mão e fala: eu quero. E é isso que a palavra está falando aqui. Feliz é o homem que suporta. Diga assim: eu vou suportar. Nós vamos suportar, amém, igreja missionária? Só que a gente precisa saber algumas coisas sobre as provas de Deus. Diga comigo: as provas de Deus. A primeira coisa, a primeira chave que eu quero deixar aqui para o seu coração. Vocês estão aqui comigo? A primeira coisa que nós vamos entender na prova de Deus. Pega essa chave, presta atenção nisso. Deus não fala na hora da prova. Deus fala na hora da aula. Vou falar de novo. Deus não fala na prova, Deus fala na aula. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você está passando por muitas provas, e junto com essas provas está o silêncio de Deus. Pastor, eu estou passando por tanta luta, é tanta prova, e o absurdo é que eu não ouço a voz de Deus. Eu não consigo saber para onde ir, o que fazer, porque eu não ouço mais nada. Deus não fala mais comigo, eu não consigo ouvir Ele. É prova, em muitas provas. Querido, Deus não fala na prova, Deus fala na aula. O problema é que na hora que você estava na aula, você às vezes não ouviu Deus falando, você não ouviu a explicação dEle. Chegou a hora da prova, Deus não vai falar. Eu lembro no meu tempo de escola, não faz muito tempo isso, que quando eu não tinha prestado muita atenção no professor, na hora da aula, na hora da explicação, aí chegava no dia da prova, eu falava: professor, por favor. Pois não?
É que eu não entendi essa pergunta. Quem já fez isso? Não é que você não entendeu a pergunta, é que você queria arrancar alguma resposta, porque você não sabia a resposta. Você não prestou atenção na hora da aula. E o bom professor não fala na hora da prova. Se você não tem ouvido a Deus na hora da aula, você não vai entender a sua prova. Vou falar de novo. Se você não tem ouvido a Deus na hora da aula, você não vai entender na hora que você estiver na prova. A palavra de Deus fala em Marcos 4, quando Jesus levou os seus discípulos para a prova. E é tão interessante que você vai observar que antes dele levar os discípulos para essa prova, daqui a pouquinho eu vou te falar que prova foi essa. Jesus passou o dia dando aula para eles. Jesus ensinou a parábola do semeador. Jesus ensinou a parábola da semente. Jesus ensinou a parábola da candeia. Jesus foi ensinando tanta coisa para eles. Passou o dia falando, conversando, explicando. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo essa parábola? E de repente Jesus fala para eles assim: agora é o seguinte, vamos para o barco. É tão interessante que a Bíblia fala que Jesus ordenou eles entrar no barco. Não foi aquele negócio, se vocês quiserem, vocês vão. Entra no barco. Irmão, quando Deus quer levar você para a prova, não tem para onde você correr. Olha o silêncio da morte. Não tem, filho. Quando Deus vai te levar para a prova, não tem como fugir. Fala para o seu irmão, você não dá para fugir. Colocou os discípulos no barco. De repente veio uma grande tempestade. Tipo essas tempestades que a gente está vivendo aí. Uma grande tempestade. E o mais interessante, que Jesus, no momento da tempestade, o que levou aqueles homens para o barco, estava no barco dormindo, em silêncio. Porque é a hora da silêncio. Dormindo, tranquilo, sossegado, né? Vamos ver se eles aprenderam. Vamos ver, né? Esses homens começaram a ficar desesperados e começaram a entrar em desespero e começaram a gritar por Jesus: Jesus, Jesus, ô Jesus, acorda! Você não está vendo? Olha o que eles falaram para Jesus: você não se importa que a gente vai morrer, Jesus? Quem que nunca falou isso na hora da prova? Jesus, você não se importa com o que está acontecendo comigo. Jesus, você não está vendo o que está acontecendo no meu casamento. Jesus, você não está vendo o que está acontecendo, que amanhã, segunda-feira, eu tenho que pagar aquele boleto, Jesus. Ninguém nunca falou isso, né? Jesus, e Jesus estava dormindo. Por quê? Era a hora da prova. Jesus despertou. E Jesus fez assim, ó: acalma, vento. O vento acalmou. Não vou falar de novo, gente. Jesus é Deus. Acalma, vento. O vento acalmou. Aquieta-te, mar. O mar acalmou. A tempestade passou. Só que Jesus olhou para eles e falou assim: vocês não têm fé. O que aconteceu? Jesus tirou eles da prova. A provação passou, mas eles foram reprovados. Eu quero que você entenda isso aqui que o Espírito Santo falou para mim. Não é porque você saiu de alguma prova, não é porque você passou um susto e o susto passou, que você foi aprovado. Eu vou falar de novo, tem algumas pessoas que não entenderam. Não é porque, passou, eu achei que essa ia dar ruim na minha vida. Passou. Não é porque você saiu do susto que você foi aprovado. Como que eu sei? Você saiu da aprovação e continua vivendo as mesmas coisas de antes, você foi reprovado. Só que eu tenho aqui uma instrução de Deus para nós, amém?
passou pela aprovação, não está mais no susto, aliviou, é o momento da aula. Presta atenção que está vindo mais uma prova pela frente. Depois que você passar por essa prova, você vai ser aprovado, e aí você vai ser promovido, e você vai viver o que Deus quer que você ainda viva, porque os melhores dias da sua vida você ainda não viveu. Quantos estão entendendo? Tem pessoas que estão vivendo apenas, passou o susto. Não, querido, Deus não quer apenas que passe o susto, Deus quer promover você. Tem coisas que você ainda não viveu, que Deus quer que você viva. Então uma coisa é passar pela prova, outra coisa é ser aprovado. Quem vai ser aprovado por Deus aqui? A segunda coisa que nós temos que entender na prova de Deus: Deus nunca vai nos dar uma prova além da nossa capacidade. Vou falar de novo. A aprovação nunca vai ser além do que você pode suportar. Não, pastor, não é possível, porque eu estou passando aqui uma luta, eu estou passando aqui uma prova, eu não estou suportando. Ei, deixa eu te falar. Se você está passando por uma aprovação que você não está suportando, talvez porque você está vivendo algo que é de Deus, mas você está tentando viver antes da hora. Aplica uma prova do 4º ano na escola para quem é do 1º ano. O que vai acontecer? O que é isso aqui, professor? Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoa que fala assim: não, pastor, mas Deus falou que Ele tinha uma promessa na minha vida financeira. Deus falou que Ele tinha uma promessa nesses negócios. Deus falou que esse ano eu ia casar. Deus falou, mas a pergunta é: quando? Para quando que é isso? A coisa certa, na hora errada, se torna errado. Deus falou, mas para quando que é isso? Muitas vezes nós estamos em situações como essa, não suportando a aprovação, porque nós estamos tentando viver algo antes da hora. Fala para o teu irmão assim: no tempo de Deus. Faz assim com a mãozinha para ele e fala assim: ó, calma. Você chega num colégio, tá lá, né? Tem várias classes. Todos estão no mesmo prédio, na mesma estrutura, mas cada um está numa etapa. Não, porque o irmão já está vivendo. O irmão está numa etapa, você está em outra. Não, porque o irmão meu lá, ele já está vivendo isso na vida dele. Ele não está na mesma etapa que você. Às vezes você está no 1º ano, às vezes ele já está no 4º. Quem está entendendo isso aqui? Posso ouvir um glória a Deus aqui? Então, se você não está suportando, é porque você está tentando adiantar o processo. Deixa eu contar uma história para você. Lucas capítulo 22. A Bíblia fala que em certo momento Jesus chega para os discípulos e fala assim: ó, todos vocês vão me trair, todos vão me negar. O discípulo de Jesus chamado Pedro: opa, eu não. Ainda que todos aqui te neguem, eu não vou te negar. Jesus, eu estou disposto a morrer por você. Só faltou ele cantar: eu te amo, e vou gritar. Eu estou disposto a morrer por você. Jesus olha para ele e fala assim: ô Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Vocês estão aqui, igreja? Ô Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Antes que o galo cante, você vai ter me negado 3 vezes. Não, Jesus, eu não vou te negar. Eu morro por você. O que aconteceu, gente? Antes que o galo cantasse, Pedro negou Jesus 3 vezes. Posso te falar? Pega o que o Espírito Santo falou para mim. O problema de Jesus com Pedro não era que Pedro ia negar ele, porque ele já sabia. O problema de Jesus com Pedro é que Pedro achava que era o que não era ainda. Eu vou falar de novo. Deus não tem problema com as suas falhas, até porque Ele vai aperfeiçoar você. Você vai ficar melhor. O problema
é quando nós achamos que somos o que ainda não somos. Esse foi o problema de... Gente, vocês pararam para pensar? Jesus sabia que Pedro ia negar. E ele ainda fala para Pedro: Pedro, mas depois disso, olha só, anima os seus irmãos. Depois disso você vai se converter. E aí, anima os seus irmãos. Não, Jesus, eu não vou te negar. Pedro, você não é. Pedro, você está no primário da fé. Você já está querendo agir como se estivesse na faculdade. Pedro, menos. Fala para o teu irmãozinho assim, ó, menos. Só que Jesus é maravilhoso. Você pode dar um glória a Deus aqui? Passou esse momento, Pedro nega Jesus. Jesus passa pela crucificação. Ao terceiro dia ressuscitou. Ele manda chamar Pedro. E essa conversa que eu vou falar para você aqui está lá em João capítulo 21. Ele manda chamar Pedro. E ele fala: ei Pedro, tudo bem? Bem, Jesus. Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Olha só. Pedro, tu me amas? Só que eu preciso falar uma coisa para você. Esse Pedro, tu me amas, no grego é Pedro, tu me amas, agapau. Agapau. Jesus está falando ali: Pedro, tu me amas, agapau. Agapau, ágape, um amor sacrificial. Pedro, tu me amas, como você falou, tipo, você morre por mim. Pedro, tu me amas assim. Pedro, você me ama dessa forma que você está disposto a morrer por mim. Aí Pedro responde para Jesus assim: Jesus, tu sabes que eu te amo. Mas quando Pedro responde, tu sabes que eu te amo, no grego ali é, tu sabes que eu te amo, filéu. Pedro está falando para Jesus: Jesus, você sabe que o meu amor não é ágapau, é filéu. O que é filéu? Filéu é um amor de amigo. Eu gosto de você, entende? Jesus fala: Pedro, você me ama como você falou, o amor que você morre por mim? Pedro fala: não, Jesus, eu entendi tudo já. Eu te amo, eu gosto de você. É legal, você é legal, Jesus. Para surpresa de Pedro, Jesus nesse momento fala para ele: então cuida da minha igreja. Eu vou falar de novo. Então cuida da minha igreja. Porque quando você reconhece de fato quem você é, apesar das suas falhas, apesar dos nossos erros, Deus está disposto a colocar grandes projetos nas nossas mãos. Quando nós reconhecemos que não somos quem achávamos que éramos, Deus, apesar das nossas falhas, Ele coloca grandes coisas nas nossas mãos e vai nos fazer ser quem nós nunca imaginamos que seríamos. Isso é muito forte. Faz assim com as suas mãos. Faz assim, ó. Deus quer entregar grandes coisas nas nossas mãos. Você pode segurar pela fé? Quando nós reconhecemos que não somos quem nós achávamos que éramos, Ele vai colocar e vai nos fazer ser quem nós nunca pensamos ser. Você pode dar uma glória a Deus aqui? Diga assim: prova. Mas tem mais uma chave para o nosso coração. Pega essa terceira chave sobre a prova de Deus. Eu e você, nós, na prova de Deus, vamos viver conforme a nota que nós tiramos. Você sabe muito bem que para você ter média, você não precisa tirar 10, amém, gente? Quem tirava 10 na escola aí? Meu Deus do céu. Nem em educação física. Não era assim que chegava papai para mamãe: tirei 10 em educação física. Em português.
Você sabe muito bem, um 6 é média, você completa os 24 pontos, você passa de ano, beleza, você está lá, não é? Só que é o seguinte, se um dia você precisar do seu histórico escolar, para uma grande porta abrir, você é mediano. Olha lá as notas dele: 6, 7 raspando. Quem está pegando isso aqui? Para você viver uma boa vida com Deus, quem quer viver uma boa vida com Deus aqui? Você não precisa ser nota 10 na fé. Mas para você acessar e viver na plenitude, é só para os nota 10. Eu vou falar de novo. Tem pessoas que ainda não acessou a abundância de Deus, porque está se contentando ser mediano na fé. Cutuca o seu vizinho e fala assim: qual nota Jesus te daria hoje na tua fé? Eu vou dar uma nota para você. Chuva, trovão, raio, você está na igreja. Nota 10. Você pode aplaudir o Senhor? Mas Jesus é diferente, meu filho. Jesus não dá nota desse jeito não. Eu vou te falar como. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Olha os discípulos de novo, na tempestade, no barco. De repente, Jesus vem andando sobre as águas. Só quem crê que ele andou sobre as águas vai dar glória a Deus. Jesus vem andando sobre as águas. Quando eles olham, eles falam: é um fantasma. Jesus: não é fantasma não, sou eu mesmo. Eu sou o Deus do sobrenatural. Aí Pedro fala assim: se é você, me manda ir ter contigo sobre as águas. Aí Jesus: vem. Olha o Pedrão sobre as águas, no sobrenatural. De repente, o vento forte, Pedro afunda. Pedro começa a afundar, e ele começa a clamar: Jesus, socorro, Jesus, socorro. Jesus vai lá, levanta Pedro e fala para ele assim: homem de pouca fé. Ó, pega esse mistério. Jesus não falou assim, ó, homem sem fé, porque os que era fé zero ficaram no barco. Fé zero, irmão. Só que para Pedro, homem de pouca fé. Ô Pedro, um 6 aí. Você andou sobre as águas. Ó, Pedro, um 6. Gente, olha aqui para mim. Por que Pedro não tirou nota 10? Vou falar para você por quê. Pedro acreditou que Jesus tinha o controle da água, mas quando o vento soprou, ele não acreditou que Jesus tinha o controle do vento. Gente, o que eu vou liberar agora é ouro para você. Pega. Por que ele não tirou nota 10? Ele acreditava que Jesus controlava, tinha um controle da água, mas do vento não. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes você ainda não está com a nota 10, porque você acredita que Deus tem um controle em certa área da tua vida, mas a outra não. Jesus, eu acredito muito que você tem o controle da minha vida financeira, mas da minha vida emocional não. Jesus, eu acredito muito que o Senhor tem o controle do meu ministério, mas aqui ó, da minha saúde não. Não, pastor, eu preciso tirar uma nota 10, porque eu acredito profundamente no que Deus tem na minha vida financeira, mas você não acredita em outra área. Nota 6. E posso te falar uma coisa? A área que você ainda não acreditou que Deus tem um controle é a área que você ainda não rompeu. Quem quer nota 10? Quem quer nota 10? Levante a sua mão. Eu vou te dar a chave aqui. Começa a acreditar que Deus está no controle de todas as coisas da sua vida, de todas as áreas da sua vida financeira, saúde, casamento, filhos, tudo, profissão, sonhos, projeto, que Ele está no controle, que Ele é soberano,
vai te dar nota 10. E aí aquela área que não rompia na tua vida vai começar a romper. Vai começar a romper. A área que você ainda não creu, não rompeu. E aí o diabo vem e fala assim: é porque Deus não tem isso para você. Fala para o teu irmão assim: ó, Deus tem muito mais que você imagina. Mas assim, eu creio que Deus tem o controle de tudo.